Olá a todos, o meu nome é Pedro Silva, sou treinador profissional de ciclismo, tenho 43 anos e tenho asma. Para ajudar algumas pessoas que possam às vezes ter algumas dúvidas de como é lidar com o desporto e com esta condição, esta doença que na maior parte dos casos é crónica, eu decidi fazer um vídeo para deixar algumas explicações. Isto é o Projeto Pedal e vamos para mais um vídeo. A asma é um processo inflamatório das vias respiratórias que leva à dificuldade na captação de oxigênio de quem tem este problema. Cerca de 235 milhões de pessoas têm asma em todo o mundo. É perfeitamente possível, atualmente, ter-se asma e ter uma vida perfeitamente normal e ativa, desde que a doença monitorizada e perfeitamente controlada com a respectiva medicação. Mas como é que praticantes de lazer e atletas devem enfrentar e entender este problema, que pode não ser um problema tão sério assim? Eu vou-vos contar a minha história. Tanto quanto eu sei, eu não nasci com asma, mas não vos posso responder a isso a 100%, nem eu, nem os pneumologistas que me acompanharam até à data. Acontece que por volta dos 30 anos eu tive uma lesão, a lesão que me obrigou a estar mais longe do desporto até à data 2, 18 meses, sem poder andar de bicicleta. E quando eu comecei a querer recuperar a atividade esportiva, com atividades de intensidade moderada, que é exatamente assim que se faz, eu comecei com muitos processos de inflamações respiratórias. Foi precisamente numa dessas atividades de baixa intensidade que aconteceu aquele que foi o trigger que veio a despoltar todo o processo de exames que a minha médica de família depois me mandou fazer. O que é que aconteceu? Durante uma corrida ligeira, eu tive aquela que foi a minha primeira crise de asma. Para vocês conseguirem compreender o que é uma crise de asma, imaginem que vocês durante 2, 5 minutos vão correr, mas corram com vontade, corram com força, até a respiração ficar extremamente ofegante. Corram, corram, corram. E depois, no final, fechem a boca, fechem o nariz, peguem numa palhinha daquelas palhinhas pequenininhas que vêm nos chocolates, nos leites achocolatados dos miúdos e tentem respirar toda essa necessidade ofegante só por essa palhinha. Sim, é assim tão aflitivo. Tu pensas que vais morrer. A primeira vez que te acontece isso, tu pensas que vais morrer. Na minha vida começava então naquela altura um processo que foi longo de exames e de avaliação clínica. E no fim desse período veio o diagnóstico, então, tenho asma, Sr. Pedro. Pronto. A partir daí começou a parte que é relativamente simples. Foi a parte da medicação, a adaptação. E a partir daí, francamente, nunca mais senti problema absolutamente nenhum. A questão que se coloca e que muitas das vezes colocam, eu, por exemplo, quando era miúdo, tinha um colega na minha turma primária, eu lembro perfeitamente disso, do Nuno Duarte, que ele tinha asma e ele era tratado como se estivesse num frasquinho de cristal. Ele não podia correr, não o deixavam brincar, porque ele tinha asma, então não o deixavam fazer absolutamente nada. Ora, hoje, muitos estudos mostram exatamente o contrário. Mostram até que atividades de capacidade aeróbia, como é o caso do ciclismo, aumentam significativamente a qualidade de vida da pessoa asmática. Na verdade, reduzem até 70% os sintomas da asma. E isto é que é importante. Hoje nós sabemos que a pessoa asmática, em vez de estar trancada em casa numa redoma, não, deve precisamente sair e ter uma vida tão ativa quanto possível. Obviamente que sempre controlado com a medicação crónica. Há aqui coisas muito importantes que eu aprendi ao longo do contacto que eu tive com os clínicos e da minha própria experiência. Há coisas importantes que eu aprendi. Uma delas acho que é de senso comum, que é nunca se automediquem. Nunca, nunca o façam. Os medicamentos têm sempre os dois lados da moeda. Fazem bem a uma coisa, fazem mal a outra na maior parte dos casos. A minha medicação crónica acaba por ser algo extremamente simples. É esta bombinha da asma, vou-vos mostrar como é que isto funciona, onde eu tenho que fazer isto 1 a 2 vezes por dia. Mesmo em alturas onde eu não tenho sintomas, que é para fazer exatamente o controle da asma. Houve uma altura em que eu pensava que só tinha que fazer isto quando tinha sintomas, e não, era um erro grave que eu estava a cometer, porque estava a permitir que o meu corpo inflamasse, eu depois desinflamava, inflamava, eu depois desinflamava. E ao utilizar isto de forma frequente, conseguimos ter aqui um estado sempre muito, muito constante. Mas, obviamente que isto, se tu és asmático, se vocês têm filhos asmáticos, falem com o vosso pneumologista, que ele, muito melhor do que eu estou-vos a falar aqui na experiência da primeira pessoa, será a pessoa indicada para vos falar. Este tipo de bomba, só para vocês perceberem,
Ouçam. Exatamente isso. Faz aqui um clique. E depois, simplesmente, é uma coisa extremamente simples, que é expirar tudo que vocês têm no pulmão. Nada de gozar. Eu sei que uma pessoa faz uma cara ridícula, mas nada de gozar. Isto, 2 vezes por dia. Por exemplo, isto às vezes, isto é um pauzinho que deve ir logo para os pulmões, mas posso-vos dizer que às vezes fica aqui na parte de trás da língua, isto tem um sabor horroroso. Horroroso. A asma pode ser um episódio que é disputado por alguma crise alérgica e vai passar ao fim dela, ou pode ser algo crónico, como se tem revelado na minha vida, por exemplo. Ou seja, surgiu, até agora não desapareceu, vai tendo períodos melhores, vai tendo períodos piores, mas aquilo que estamos a perceber até a data não passou e vai ser para o resto da vida. Espero que não. Mas até agora a esperança é que seja. A questão da asma falou-se muito por causa da questão do Chris Froome aqui há uns anos atrás, com a ideia de que tu tens benefício ao utilizar isto. E agora deixa-me falar sobre a asma e a competição, que é diferente da asma e do desporto. Para utilizar este tipo de medicamento em competição, tu tens que pedir aquilo que se chama uma AUT. A AUT é a sigla para Autorização de Utilização Terapêutica. Efetivamente, porque este medicamento que eu tenho na mão é considerado dopante. Mas a questão é que nos asmáticos, quem realmente tem asma, isto na verdade não é um doping, porque, reparem, isto tenta nivelar-nos às pessoas normais, porque a pessoa com asma tem um déficit de captação de oxigénio. E isto é para melhorar, porque nós estamos constantemente com as vias respiratórias inflamadas, ou não devíamos, mas há um déficit. Já nas pessoas que não têm asma, a tentarem utilizar isto, num controle positivo, é doping. Porque posso-vos dizer que pedir uma AUT não é uma coisa simplesmente dizer eu preciso de usar e está feito. Já agora deixem-me só explicar-vos como é que funciona isso. Para quem faz competição, primeiro tem que submeter isto à ADOP. Submeter o pedido à ADOP com todo o historial clínico, e não é uma declaração do médico familiar dizer tem asma. Não é isso. Tem que ter o historial todo, os exames todos direitinhos e submeter isto para a ADOP. A ADOP irá fazer uma avaliação. Se entenderem que, efetivamente, o praticante precisa deste medicamento, eles então vão emitir a tal autorização, e isso vai constar no relatório. Se eles entenderem que ele não precisa, eles vão recomendar outros medicamentos e o praticante não pode utilizar aquele. É muito importante vocês perceberem que, enquanto o processo está a decorrer, vocês não podem competir. Ou antes, vocês podem competir, mas não podem utilizar o medicamento. Ok? E, portanto, porque se vocês forem... É um controle positivo. Sem terem a autorização da ADOP para utilizar isto, é positivo, estão suspensos. Há, efetivamente, muitos atletas de alto rendimento que têm asma. E isto mostra também a pais, a encarregados de educação e a pessoas que querem ser atletas, que isto não é de todo um limitador. Controlado, podes ter as mesmas capacidades que os outros e chegar onde os outros chegaram. Uma coisa muito importante quando a pessoa asmática está a ter uma crise e se algum dia assistir a algo do género, é, acima de tudo, manter a calma. Porque pode ser mesmo muito, muito aflitivo tu começares a ter uma crise asmática e a sensação é horrorosa e tu pensas mesmo que vais morrer. E, portanto, manter a calma, efetivamente, é a única forma de controlar a crise. Respirar devagar, de forma controlada e evitar a hiperventilação, porque quando nós não sabemos reagir, começamos a entrar em pânico e começamos a hiperventilar. E isso aumenta ainda mais a sensação de falta de ar. Numa boa situação, a pessoa vai desmaiar e depois a coisa autorregula-se por aí fora. Mas se às vezes assistires a algum caso desses e puderes ajudar, ajuda a manter a calma. Na minha opinião, uma pessoa com asma não deve ser vista como um coitado, mas sim como uma pessoa que deve mexer-se. É quase como olhar para uma pessoa obesa como coitado, não pode praticar exercício, dê-lhe mais um pacote de batatas fritas para o consolar. Não lhe deem e ponham-no a mexer-se, porque para mim é quase a mesma coisa. Bom, é tudo por hoje. Like, comenta, subscreve, eu já há muito tempo que não digo isto. E eu por hoje fui.